Vivi tão longe do Senhor e assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus: por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar em contrição, então voltei à fonte desse amor. Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Olá, meus amados irmãos. É uma alegria poder estar aqui, podendo trazer a palavra de Deus para vocês. Agradeço desde já ao pastor Edilson. Que Deus abençoe a vocês, que nosso Deus nos ajude, que Ele nos conduza neste momento na meditação de sua palavra. Meus irmãos, quero trazer um texto para meditarmos rapidamente, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Este será o nosso texto base. Irei apresentar alguns outros versos desse mesmo capítulo, mas é neste verso 10 que nós vamos focar nessa mensagem que trago para os amados irmãos. Estamos vivendo, irmãos, em época de pandemia, de quarentena, momentos difíceis estamos vivendo. Sabemos das realidades, sabemos das dificuldades que cada um de nós está passando. Sabemos como é difícil viver e passar por situações novas, diferentes na nossa vida. Mas uma coisa que nós não devemos nunca é não saber o que fazer quando as adversidades vêm, quando as dificuldades chegam, quando a possível dúvida do que possa vir a acontecer chega. Isso nós não podemos fazer, porque a palavra do Senhor, e iremos ver isso neste momento, nos diz exatamente o que devemos fazer. E vamos aprender isto neste momento à luz de Daniel, capítulo 6, verso 10. Antes disso, eu quero orar rapidamente para na sequência fazermos a leitura, tá bom? Meu Deus amado e santo, louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Somos gratos, ó Deus, porque em meio a tantas adversidades o Senhor continua porque é fiel. Louvado seja o Senhor neste momento, que esta palavra, ó Deus, introduza-se nos corações de meus amados irmãos que estão a ouvi-la. Me usa para a glória do teu nome, que eu fale somente sobre a tua palavra e do Senhor. Porque só ela transforma, só ela renova, só ela muda vidas, só ela salva. Porque é nela
que está apresentado, o Salvador do mundo, Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Vamos fazer a leitura, irmãos. Bíblia em mãos, vamos fazer juntos esta leitura. Daniel capítulo 6, verso 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quero que os irmãos frisem, por favor, no final deste verso 10, como também antes costumava fazer. E é justamente com foco neste final do verso que eu quero trazer a reflexão para nós hoje. Meus irmãos, nós todos conhecemos a história de Daniel. Creio que todos os irmãos já leram este livro e releram. Tenho certeza que o pastor já trouxe estudos sobre o livro de Daniel e provavelmente sobre este capítulo 6. Daniel escreve relatando a sua própria história de um momento difícil que ele viria a passar, já estando cativo, gera uma dificuldade. Imagina um homem que tem uma nação, tem um povo, tem irmãos, tem família, mas que está cativo em um local diferente, com pessoas diferentes, que não cultuam o mesmo Deus e não fazem e não vivem conforme as práticas que o Deus dele exige. Então, as dificuldades que este jovem aqui passou, que este homem passou, são relatadas neste capítulo. E ele faz questão de frisar que o rei lança um edito, assina um documento real para que todos aqueles se curvem e adorem ao seu Deus. O verso diz que quando Daniel soube que o rei havia escrito isto, ele entrou na sua casa e o texto vai dizer que no seu quarto haviam janelas abertas que davam para o lado de Jerusalém, ou seja, ele orava voltado para a cidade santa, para Jerusalém. E interessante observar que ele se ajoelhava e orava. E o final do verso, como eu frisei, pedi para que os irmãos atentassem para isso, é justamente isso, como também antes costumava fazer. Meus irmãos, Daniel ia passar por uma dificuldade tremenda que eu ouso dizer que nunca, jamais passarei. Este homem ia ser colocado dentro de uma cova com leões famintos. Príncipes daquele reino sabem e veem Daniel orando a outro Deus, ou seja, orando ao seu único e verdadeiro Deus, porque nada neste mundo pode e vai impedir de nós adorarmos simplesmente e unicamente ao Deus verdadeiro. Nada pode fazer com que isso mude, possa vir a dificuldade que for, possa vir um momento difícil que for, a quarentena que for, a pandemia que for, o vírus que for, a nossa adoração é a Deus. E qual Deus? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus vivo, não o Deus de mortos. O Deus de toda a glória, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que pelo poder da tua palavra tudo se fez. Daniel se prostra e ora, voltada para Jerusalém, para o monte de Sião, para o povo de Deus, para a sua terra, para a sua localidade, para a tua terra natal, e ora ao Deus verdadeiro. Homens observam isso, relatam ao rei, e ele lança Daniel na cova dos leões. Nós conhecemos bem a história. Mas veja que quando a dificuldade veio, quando ele soube que a dificuldade estava chegando, quando ele soube e ouviu dizer que não poderia mais adorar ao seu Deus, ele fez o quê? Foi orar a Deus. E o texto está dizendo que ele fez isso não porque a dificuldade estava vindo. Ele fez isso porque ele já tinha o costume de fazer. Ou seja, Daniel orou em momentos difíceis porque durante toda a sua vida, antes daquele momento, ele já vinha orando continuamente. É isso que o final do verso 10 nos mostra. Que maravilha, irmãos! Porque nós não estamos desesperados porque estamos numa pandemia. Nós não estamos desesperados sem saber o que fazer porque estamos passando por quarentena, por momentos difíceis. Nós não estamos desesperados porque infelizmente perdemos pessoas, nós sabemos disso. Eu sei que os irmãos perderam pessoas próximas, conhecidas. Eu sei que eu também perdi. Muitos dos nossos amados irmãos perderam. Mas isso não vai nos causar desespero.
e agir como se não soubéssemos a quem buscar o socorro. Então, uma vida de oração faz com que, em meio a momentos difíceis como esses, nós saibamos, meus irmãos, muito bem o que fazer. Que Daniel tem uma vida de oração que continuamente fazia e orava. E seja assim a nossa vida. Que nós busquemos a Deus independente da situação. Se estiver tudo bem, louvado seja o Senhor. Se as dificuldades vierem, louvado seja o Senhor. Vou dobrar o meu joelho, vou orar. Vou inclinar os meus olhos, vou dobrar os meus pés, me prostrar perante o Deus verdadeiro, na certeza de que, independente do momento, eu tenho acesso a Ele. Daniel orou. Se nós atentarmos, meus irmãos, para o verso 16, o final do verso vai dizer as mesmas palavras. O rei agora, falando a Daniel, diz assim no final do verso: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O rei gostava de Daniel, o rei não queria que aquilo acontecesse. Mas como ele tinha escrito que o mal aconteceria a todo aquele que desobedecesse aquele escrito, assinado pelo próprio rei, qualquer um que fosse, ele é colocado na cova dos leões. Quando ele descobre que Daniel era um homem que seria posto naquela cova, ele não fica feliz, ele gostava de Daniel. Daniel era um homem que assistia perante o rei. E ele diz essas palavras, como no final do verso 10 ele diz, no verso 16 diz também: o teu Deus, que continuamente você serve. Daniel estava em terra distante, passando por um momento difícil, desobedeceu uma ordem real e ia ser posto numa cova com leões famintos, sabendo que provavelmente iria morrer. E o rei diz isso: ora ao teu Deus, aquele a quem continuamente você serve. Se nós olharmos também o verso 20, no final você vai ver a mesma coisa. O verso 20 diz assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. O rei se entristeceu. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, o rei falando, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel já estava na cova. O rei chega entristecido e diz: o teu Deus, o Deus vivo, reconhecimento. Será que esse teu Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que continuamente você serve, será que ele pode livrar-te da boca do leão? E o verso 21 diz: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fossem dano, para que não me fizessem dano, aliás, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Esta é a passagem que eu quero trazer e trouxe para a gente, meus irmãos, para que a gente tenha uma vida contínua de oração. Não busquemos a face do Senhor só em meio às dificuldades. Que nós tenhamos uma vida, uma rotina diária de oração a Deus, para que a gente traga durante os nossos dias passados e no momento presente, quando a dificuldade vier, e nós estamos passando, nós sabemos disso, nós continuemos a orar. Não precisa desespero, não precisa pensar no que fazer. Meu Deus, que situação difícil, o que é que eu vou fazer? Não. Joelho dobrado, oração voltada ao Deus verdadeiro, que é o Deus que nós servimos, e Deus vai nos ouvir. Deus é com o seu povo. Não tem como Deus não agir em nosso favor, meus irmãos. É impossível que isso aconteça. Recapitulando, veja o final do verso 10. Também antes costumava fazer. Daniel tinha vida de oração. O testemunho de Daniel no verso 16, perante o rei abre a sua boca e diz: o Deus que continuamente você serve. No verso 20, mais uma vez, o Deus diz: o Deus que continuamente você serve. Daniel serve a Deus independente da situação. Ele tem vida com Deus. Tessalonicenses 5,17 vai dizer o que? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Tiago vai falar que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia está recheada de histórias de homens de oração. Neemias, e quando sabe de que a sua cidade está destruída, no capítulo 1, que os seus irmãos estão passando por dificuldades, muitos morreram, muitos foram exilados, o povo está disperso, a cidade destruída, o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele ora, que ele chora, que ele lamenta, que ele jejua.
antes de tomar qualquer decisão, ele dobra-se perante Deus e Deus é com ele. Deus é com aquele homem. Igualmente a Daniel, igualmente a vários outros homens e mulheres da Bíblia que, em meio a dificuldades, e dificuldades muito piores do que essa que nós estamos vivendo, sim, diga-se de passagem, mas em meio a todas elas, ameaças de morte patente, real, batendo as portas, aqueles homens e mulheres dobraram seus joelhos, oraram e disseram a Deus: é ao Senhor que eu sirvo. Independente da situação que eu esteja passando, é ao Senhor que eu sirvo, é ao Senhor que eu adoro e é ao Senhor que eu estou buscando a face, porque eu sei que o Senhor vive, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é um Deus real, um Deus que tem poder sobre tudo e todos, o Deus que é soberano sobre tudo, o Deus que não é pego de surpresa, o Deus que não foi pego de surpresa nessa quarentena, o Deus que rege o mundo na palma de tua mão e tudo está no controle dele. É a esse Deus que nós devemos orar. Que Deus abençoe, meus irmãos, que a gente sempre lembre disso. Nunca nos desesperemos mediante situações difíceis. Nós sabemos muito bem o que fazer. A palavra de Deus nos diz o que fazer. O crente não anda confuso sem saber o que fazer. O crente busca a face do Senhor diariamente, buscando uma vida de oração constante, como Daniel costumava fazer. Meu Deus amado, abençoa o teu povo, para que neste momento de nossas vidas, nós busquemos a tua face ainda mais e já estejamos buscando, ó Deus, para que independente da situação, teu nome seja glorificado, o Senhor seja buscado, o Senhor seja clamado. Ao Senhor sejam feitas as súplicas do teu povo, independente da situação. Abençoa esses meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem, abençoa o pastor desta igreja, abençoa todos eles, ó Deus, a comunidade, o bairro, as famílias, entra com providência, com solução de problemas, teu nome seja glorificado, que a tua face seja buscada, que nesses momentos em que estamos trancados em nossas casas, a comunhão com o Senhor seja cada vez maior e mais intensa. É no nome de Jesus, meu Salvador, nosso Salvador, que eu te oro e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe. Seja minha